Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre buscar as coisas lá do alto. O texto que nós vamos ler hoje é um pouquinho longo, se encontra em Colossenses, capítulo 2, do versículo 20 em diante, até o 3, versículo 11. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais a regras como estas. Não toque nesta coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com as coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, estas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humanidade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Agora o capítulo 3. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa destas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isto, da raiva e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes, e se vestiram com uma nova natureza. Esta natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Colossenses 2, do 20 até o 23 e o 3, do 1 a 11. Nessa carta aos Colossenses, Paulo fala sobre a nossa luta contra o pecado e que a perfeição ela vem somente em Cristo. Esse texto se encontra aqui um pouquinho antes do que nós lemos, capítulo 2, do 1 até o versículo 19. Mas muitos líderes hoje, eles não se sentem satisfeitos com a simplicidade dessa luta contra o pecado. Eles criam regras rígidas para que possam governar os fiéis e tentar manter eles longe do pecado. Os fariseus, lá do tempo de Jesus, eles fizeram isso, e Jesus os reprovou e os chamou de hipócritas. Isso está em Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao 9. E hoje alguns continuam seguindo suas próprias regras, como se fosse o meio de purificar a alma. Mas Paulo mostra aos Colossenses, no texto aqui que nós lemos, que a purificação só vem quando nós morremos com Cristo, para uma nova vida espiritual. E como ter essa vida espiritual, essa nova vida? O capítulo 2, do versículo 20 ao 23 que nós lemos, ele diz assim, através do batismo nós somos sepultados com Cristo, morrendo para o pecado e para as estruturas do mundo. E essas estruturas, elas incluem o quê? Bom, elas incluem primeiro a lei de Moisés, com todas as suas obras, aquelas coisas que ainda haviam de vir. Isso está no texto de Colossenses, do capítulo 2, do 13 até o versículo 17. Vocês podem ler depois aí. E também as coisas que são baseadas na mente carnal, como o culto dos anjos, as visões, as quais não retêm a autoridade de Cristo. Isso está no Colossenses aí de 2, do 18 e 19. E ainda as ordenanças, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Colossenses 2, do 20 ao 22. Então nós observamos que
nessas coisas, elas não mostram realmente a nossa nova vida em Cristo. Nós vamos deixar essas coisas de lado e nos entregar ou colocar as nossas vidas diante do Senhor. Deus nos revelou que todas as coisas que conduzem à vida e à piedade para nos livrar da corrupção das paixões que há no mundo, conforme 2 Pedro 1, o versículo 3 e 4, ele mostra que nós precisamos deixar todas essas coisas de lado. E qualquer outra coisa, ou seja, regras humanas, alimentos, corte de cabelo, proibições como TV e coisas parecidas, elas podem ter aparência de sabedoria, mas não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses 2, 23. Afinal, se um homem não morre com Cristo, ele não vai deixar de pecar nas coisas sensuais só porque não assiste uma televisão. Não é deixando essas coisas, irmãos, como nós vimos aqui, deixar alimento, deixar de comer alguma coisa, ou deixar de cortar o cabelo, ou mesmo seguir algumas regras humanas. Essas coisas não levam a Cristo, porque Cristo não está nessas coisas. E a palavra ainda continua dizendo que nós já ressuscitamos com Cristo. No batismo, nós somos ressuscitados com Cristo, mediante a fé no poder de Deus. E nós recebemos novidade de vida, sendo que Cristo vive, Ele está assentado à direita de Deus. Então nós devemos buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas do alto, como diz aí no versículo 1 e 2 do capítulo 3. Nós devemos fazer as nossas vidas em Cristo e não nessas ordenanças. E quando nós aprendemos a amar a Cristo e viver por Ele, então nós vamos guardar os seus mandamentos, as suas regras, e não mais as regras dos homens para nos manter fiel. Isso está em João 14, do 15 e o 21. E quando nós somos fiéis a Cristo e não às regras, nós vamos ser manifestados com Ele em glória, como nós vimos aí no versículo 4 do capítulo 3. Por isso, nós devemos ter uma nova vida com Cristo. A nova vida, ela vem pela mudança de natureza e não pela mudança de algumas regras externas, algumas coisas que as pessoas veem, mas ela vem do nosso interior. O nosso interior tem que ser mudado. A natureza terrena, a natureza humana, com todas as coisas pertencentes a ela, tem que morrer. Isso acontece quando nós descemos a Cristo em amor, sabendo que a ira de Deus, ela vem sobre os filhos da desobediência. E quando nós amamos a Deus, nós não queremos decepcionar, nós queremos fazer as coisas que o agradam. Assim, deixamos de fazer as coisas erradas que nós fazíamos antes, na vida velha que nós tínhamos no pecado. E nós passamos a aprender a nos revestir de um novo homem. Um homem que agora agrada a Deus, que faz a vontade de Deus. A vida desse novo homem é uma vida espiritual. Ela não se preocupa mais com as coisas carnais, mas sim com aquilo que vem do Espírito. E ela reflete o amor e a santidade de Deus a cada dia. Colossenses 3, versículo 10 diz isso, mas o Colossenses capítulo 1, versículo 16 também diz isso. Então nós devemos nos lembrar sempre que nós somos o povo de Deus. Ele nos amou, Ele nos chamou para si, e não os homens e as suas regras. Deus quer ter você pertinho dele, Deus quer que você o ouça a cada dia. E para isso é necessário que você entenda isso que aqui foi falado. Não é que você não vive mais nesse mundo, mas você não pertence mais a este mundo. Você foi chamado para servir a Deus. E Ele amou você de uma forma tremenda, que mandou Jesus Cristo para morrer na cruz por você e por mim. Que Deus nos abençoe.